Eu queria fazer um registro aqui, senadora Ana Amélia. A gente tem tido várias manifestações sobre a economia brasileira de forma muito pessimista, que nós vivemos uma das piores crises da economia que nós já tivemos na nossa história, de que nós não temos solidez nos nossos pressupostos macroeconômicos, que a presidenta Dilma entregou uma economia cambaleante, que não tinha responsabilidade fiscal, enfim, sempre o pessimismo tomando conta, e eu não tenho dúvidas que foi essa leitura pessimista da economia que também colaborou muito para que a gente estivesse vivendo hoje esse processo de afastamento da presidenta Dilma. Como nós temos dito e repetido por diversas vezes, não é um impeachment com base no que a Constituição prevê, embora tenha rito, processo, mas nós sempre questionamos o conteúdo disso e temos nos manifestado de que esse impeachment é um golpe porque ele não encontra base e sustentação no que dispõe a Constituição e também no que dispõe toda a legislação brasileira sobre essa situação. E eu não tenho dúvidas que a questão da economia foi algo preponderante, inclusive a forma como a imprensa tratou, a oposição nessa casa tratou, os comentaristas, e que nós vivíamos uma das piores crises da economia da nossa história. Isso não é verdade. Verdade que temos uma crise econômica, verdade que temos uma crise política, mas nós não vivemos a pior crise da economia brasileira e nem o país está sem condições de se recuperar. E eu falo isso porque eu queria fazer um registro aqui nessa casa. Ontem, no jornal Folha de São Paulo, tivemos uma matéria em que o título é "Em meio à crise, livro sustenta otimismo com o Brasil". Um novo livro sustenta uma visão positiva sobre o Brasil. E esse otimismo foi debatido ontem e duramente questionado, inclusive por intelectuais, num evento que o jornal Folha de São Paulo fez. O livro chama-se Brasil em Transição, Crenças, Liderança e Mudança Institucional, e coloca o país na rota do desenvolvimento. É um livro feito por 3 professores brasileiros. Ele foi lançado, não foi lançado aqui ainda, foi lançado nos Estados Unidos, nós não temos uma versão em português, mas tem uma visão muito interessante e muito otimista do desenvolvimento do Brasil. Para os autores, o Brasil enfrenta uma crise grave, sem ter entrado em colapso, e, ao contrário, fortalece instituições que se mostram capazes de manter o país no rumo. Eles defendem que não apenas o país está hoje melhor do que jamais esteve, como não há indícios de que em 15 anos não estará muito bem. Ou seja, nós conquistamos uma situação de desenvolvimento social e econômico no país, na visão dos autores, muito melhor do que nós já tivemos ao longo da nossa história. E isso nos remete a um futuro positivo. O Brasil, segundo eles, parece ser uma dessas exceções, um dos poucos países dos últimos 100 anos e dos próximos 100 anos que fará a transição para se tornar desenvolvido, afirmou o coautor Bernardo Miller, que é um economista aqui, da Universidade de Brasília, que, aliás, acho que o Senado da República poderia fazer convite a esses professores para que viessem fazer uma exposição exatamente a apresentação do livro. O argumento deles é que, após a ditadura militar, formou-se um acordo em favor da inclusão social como um valor. Somou-se ao consenso que os autores chamam de crença também uma intolerância ao descontrole inflacionário, que selecionou outro valor dominante, a responsabilidade fiscal. A crença na inclusão social fiscalmente responsável seria, então, para os pesquisadores, o fator capaz de colocar o Brasil, após uma longa transição, no seleto clube das nações ricas. A inclusão que houve no Brasil não tem paralelo, sustentou outro professor, Marcos André Mello, da Universidade Federal de Pernambuco e coautor da obra. O Brasil foi pioneiro na inclusão do trabalhador rural em todo o mundo desenvolvido. A expansão de benefícios e do gasto social foi de tal monta que, mesmo em um contexto de responsabilidade fiscal, levou ao aumento de 11 pontos percentuais da carga tributária em relação ao PIB em 10 anos.
É óbvio que teve questionamentos, mas teve também muitas concordâncias. Talvez apenas a Suécia, nos anos de 1950, tenha tido uma expansão dessa magnitude. E por que eu acho importante, presidenta, senadora Ana Amélia, fazer esse registro aqui? Primeiro, para mostrar que nós construímos uma perspectiva de desenvolvimento para o país. E não é pouca coisa eles afirmarem que o Brasil é um dos únicos países que vai ter condições de se tornar uma nação desenvolvida nos próximos anos, porque trabalhou com dois aspectos que são relevantes para o equilíbrio da economia: a inclusão social e a responsabilidade fiscal, ou seja, que sustenta hoje aquilo que nós chamamos de um desenvolvimento para que o país possa melhorar ao longo dos próximos anos. E eu falo isso porque, na realidade, o que nós estamos vendo hoje, além de uma crítica à política de desenvolvimento econômico e social adotadas pelos governos do presidente Lula, pelo governo da presidenta Dilma, também um ataque ao que a Constituição de 88 trouxe de direitos sociais, de inclusão, que, aliás, os autores se referem a isso, o grande pacto, colocar a inclusão social como valor na sociedade brasileira. Nós vemos hoje um ataque a isso e uma descrença no país. E um discurso do governo interino de que tem que fazer ajustes para poder recuperar a economia, poder recuperar os pressupostos da base do desenvolvimento econômico, mas que, na realidade, na prática, atacam os dois pilares de sustentação que os autores aqui falam que foi importante e fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Atacam a responsabilidade fiscal e atacam a inclusão social. Ontem, o fato do governo ter noticiado o déficit que quer para o orçamento de 2017, 139 bilhões, omitindo que 55 bilhões das receitas são receitas que ainda dependem de aprovação do Congresso Nacional ou de efetiva realização, mostra exatamente que esse governo não tem responsabilidade, não tem com a responsabilidade fiscal o seu maior valor. E também não tem com a inclusão social. Como é que pode um governo prever para 2017 um déficit de 139 bilhões? Na nossa LDO, que veio para cá em 2016, a previsão de déficit para 2017 era de 65 bilhões. E eu lembro que foi um escândalo quando isso foi colocado na LDO, que a presidenta Dilma não tinha responsabilidade fiscal, que não ia cuidar para que tivesse equilíbrio fiscal do orçamento, mas ela também não colocou para 2017 receitas pendentes de aprovação do Congresso Nacional. Quando colocou para 2016, que nós fizemos a alteração da meta fiscal aqui no final do ano passado, todo mundo criticou, não quiseram aprovar as receitas que eram condicionadas. Pois bem, agora esse governo manda 139 bilhões de déficit para 2017, com receitas condicionadas de 155 bilhões. Então, Vossa Excelência disse ontem, senador Lindbergh, que na realidade o déficit é de 194 bilhões. Por que não 199, quase 200 bilhões? Porque não tem justificativa você mandar uma receita condicionada. E é bom lembrar que eles criticaram muito quando a presidenta Dilma colocou no orçamento de 2016, por exemplo, receitas que dependiam da aprovação do Congresso Nacional ou de medidas que ela estava tomando no âmbito do Poder Executivo. Disseram que aquilo não contava e que tinha que ter realismo fiscal. E colocaram o déficit de 2016 para 170 bilhões. E o mais incrível é que ontem o ministro da Fazenda, o ministro Meirelles, disse que, graças a ele, ou graças ao realismo da equipe financeira, da equipe econômica, o déficit não tinha chegado em mais de 270 bilhões de reais. Tinha ficado em 139. Ora, foi essa equipe econômica, foi esse ministro da Fazenda que fazia diversas críticas à condução da política econômica da presidenta Dilma. E mais do que isso, dizia que era um absurdo ter déficit da maneira como estava sendo previsto no orçamento. Aliás, quando ela mandou para cá em 2015 o orçamento de 2016 com a previsão de um déficit, a crítica foi muito grande. Ela teve que recolher o orçamento e, de novo, apresentar um orçamento que não fosse deficitário. Agora parece que nada está acontecendo. Ou seja, o governo apresenta, com essa equipe econômica
vista austera, 139 bilhões de déficit para 2017, 55 bilhões de receita pendente de aprovação legislativa ou de realização, porque tem que ter medidas administrativas, e está tudo bem. Então, eles estão impactando um dos pilares que foi fundamental para o desenvolvimento do país, que é a responsabilidade fiscal. E dizer que a presidenta Dilma não foi responsável fiscalmente é uma mentira. A presidenta Dilma fez ajustes importantes no orçamento. Em 2011, nós contingenciamos 50 bilhões do orçamento da União. Em 2012, foram mais 50 bilhões. Em 2013, 30 bilhões. Em 2014, que nós começamos a ter problema com o déficit. Mas por quê? Por conta de despesas de folha de pagamento, de previdência social, de programas de inclusão? Não, pela conta de juros. Nós tivemos um crescimento exponencial da nossa conta de juros. Em 2012, os juros respondiam por 4,7% do PIB. Agora, em 2015, 2016, vão responder por 9%. É óbvio que isso tem um impacto e que isso também tem um impacto e que isso também vai trazer um déficit para as contas do governo. Agora, a presidenta jamais mandou para cá um déficit descontrolado. A outra coisa que é muito interessante, que também ataca um dos pilares do que hoje sustenta a política de desenvolvimento do Brasil e que os professores dizem que é fundamental para que o país entre nas economias desenvolvidas, é a inclusão social. Porque as medidas estruturantes que esse governo está tomando não são medidas estruturantes para fazer uma distribuição de renda no país. São medidas estruturantes para retirar direitos dos trabalhadores, para retirar direitos da população mais pobre do povo brasileiro, da parte mais pobre do povo brasileiro. A reforma da Previdência, por exemplo. O que quer a reforma da Previdência? Aumentar a idade mínima, colocar homens e mulheres na mesma situação e desvincular o salário mínimo com o aumento real dos benefícios previdenciários. Isso vai ser uma catástrofe, porque o que garantiu a inclusão social no Brasil não foi o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa importante, que deu complemento de renda, é um programa que ajudou sem dúvida nenhuma. O que melhorou a inclusão social no Brasil foi uma política correta de salário mínimo, um salário mínimo com condições de que a família adquirisse aquilo que é mínimo para suas necessidades de sobrevivência. Foi ter uma política de reajuste real. E esse salário mínimo estar vinculado aos benefícios previdenciários. Hoje, 80% dos beneficiados com a Previdência ganham salário mínimo. Então, imagina nós desvincularmos o ganho real do salário mínimo. Que efeito isso vai ter nas pequenas economias? Que efeito isso vai ter nas cidades? Que efeito isso vai ter no comércio? Que efeito isso vai ter nos serviços? Vai ser uma tragédia, não só para os aposentados, mas também uma tragédia para a nossa economia, para o desenvolvimento regional. Hoje, a aposentadoria é fundamental para isso. E aí eu queria fazer uma referência muito especial aqui ao que os autores falam, que o Brasil foi pioneiro na inclusão do trabalhador rural em todo o mundo desenvolvido. E foi pioneiro, inclusive, na questão previdenciária do trabalhador rural. E tinha muitas críticas quando foi discutido na Constituinte de 88 e depois regulamentado, que o trabalhador rural deveria ter benefício previdenciário, mesmo não tendo feito o seu aporte na Previdência, não tendo contribuído. E isso foi fundamental para que a gente resgatasse da miséria no campo milhares de trabalhadores, milhares de famílias. Obviamente que isso também é uma política que será questionada. E nós vamos retirar direitos de uma parcela mais pobre da população. Então, nós vamos retroceder na inclusão social. Eu gostaria de saber por que esse governo está fazendo um déficit que está fazendo. Porque se não é para aplicar no social, se é para cortar os programas, para revisar direitos, vai investir aonde? Vai investir no pagamento dos juros. Os maiores juros do planeta estão aqui no Brasil e vai fazer esse esforço fiscal para pagar essa conta. Então, nós podemos estar caminhando para um retrocesso sem tamanho no nosso país. O exemplo disso é a PEC, que está aqui para ser discutida, que limita a despesa orçamentária, colocando como teto da sua correção a inflação. Ora, se nós temos como um dos valores maiores a responsabilidade fiscal, e ela está ligada, inclusive, ao equilíbrio inflacionário,
ao combate ao descontrole inflacionário, quer dizer que nós vamos fazer um esforço para ter uma inflação menor. Pois bem, se nós só vamos corrigir as nossas despesas pela inflação, e aí a despesa exceto juros, exceto financeiras, as despesas com os programas sociais, as despesas com a área de saúde, de educação, se nós só vamos corrigir pela inflação, mesmo o país crescendo, arrecadando mais, nós vamos manter essas despesas quase que praticamente estagnadas, porque acredito que nós vamos fazer um esforço enorme para colocar a inflação na meta. Mas eu pergunto, e para onde vai a diferença que nós temos em relação, então, à correção da inflação e o crescimento da nossa arrecadação e o crescimento da nossa economia que nós estamos apostando? Nós vamos fazer economia para quê? Para pagar o serviço da dívida. É para isso que nós vamos fazer economia, para ter uma dívida menor em relação ao PIB. É importante? Claro que é importante, mas qual é o patamar de relação dívida-PIB dos países desenvolvidos? Qual é o patamar de relação dívida-PIB dos Estados Unidos? Será que temos que fazer um esforço tão grande? Nós já fizemos isso. No governo do presidente Lula, por exemplo, nós tivemos uma das menores relações dívida-PIB de toda a nossa história. E no governo da presidenta Dilma também não estourou. Apesar de dizerem que há um descontrole, a dívida bruta brasileira hoje é menor em relação ao PIB do que era a dívida bruta ou dívida líquida na época do Fernando Henrique Cardoso. É isso. Mesmo dizendo que nós estamos numa grande crise econômica, os nossos indicadores econômicos são muito melhores do que os indicadores econômicos que nós tivemos no último governo do PSDB. Então, como dizer que nós aprofundamos a crise econômica no país? Que não teve responsabilidade fiscal? Teve responsabilidade fiscal, sim, e, sobretudo, teve responsabilidade social, com inclusão. Foi isso que fez com que o país desenvolvesse, que fez com que o Brasil fosse diferente de outros países em desenvolvimento e que dá perspectiva a esses autores de dizer que o Brasil é um dos poucos que realmente vai atingir uma condição de país desenvolvido no quadro global da economia que nós temos. Então, eu queria, senadora Ana Amélia, deixar registrada essa matéria. Acho que ela é de grande relevância para a gente fazer uma reflexão sobre a economia brasileira. Ontem nós tivemos um debate aqui muito acalorado com o senador Cristóvão, com os senadores que estavam no plenário, foi muito bom. Pena que fomos interrompidos, o senador Álvaro Dias não quis que o debate continuasse. Estou pensando que na CAI a gente deveria fazer esse debate, porque nós temos dados muito importantes sobre como nós estávamos há 20 anos em termos de desenvolvimento econômico e social e como nós estamos hoje. E quais são as perspectivas que nós temos e que a crise que nós estamos passando no Brasil hoje não é uma crise que vai desestruturar a economia brasileira. Ou seja, nós não entramos em colapso, nós estamos numa crise, mas o Brasil tem fundamentos, tem condições, construiu ao longo dos últimos anos, não só dos governos Lula e Dilma, mas também a partir do advento da Constituição de 1988, bases concretas para se desenvolver, porque apostou, como disseram os autores aqui, em dois pilares, na responsabilidade fiscal, mas na inclusão social. Porque ele diz o seguinte, mesmo tendo responsabilidade fiscal, nós fizemos uma inclusão social que requereu do país um aumento na carga tributária de 11 pontos percentuais do PIB. É verdade, mas olha o que isso significou para a economia brasileira e para o futuro da nossa economia para ter um desenvolvimento sustentável. Então, acho que esse debate nós precisamos fazer, sob pena de a gente estar com um discurso falso sobre o desenvolvimento econômico do país e ter ataques como esse, que nós estamos tendo nos nossos pressupostos de economia e de política social. Ou seja, apostar num déficit público e apostar numa reforma estruturante em cima dos direitos da população brasileira. Concedo uma parte, senador Lindbergh. Senadora Gleisi, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência abordou vários temas, mas eu queria começar pelo início, sobre esse livro de professor da UNB, do Dr. Bernardo Miller, que é economista da Universidade de Brasília, do professor Marcos André Mello, da Universidade Federal de Pernambuco. Agora, eu trago aqui minha preocupação, porque, de fato, ele tem uma visão otimista sobre a economia, sobre o futuro do Brasil. De fato, o Brasil viveu um processo grande de inclusão social, que eu diria, não quero falar apenas dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, mas que vem de antes. Em especial depois do pacto criado na Constituição de 88. Aquela Constituição que foi a Constituição Cidadã, que foi dirigida por Dr. Ulisses Guimarães e que conseguiu estabelecer uma unidade do país em cima de um pacto que falava principalmente na inclusão social, os direitos sociais na Constituição Cidadã.
era o segundo capítulo, foi também um pacto importante na hora da redemocratização do nosso país, mas eu quero trazer aqui uma visão de muita preocupação com o momento de hoje. Eu, sinceramente, não estou tão otimista em relação à economia e o futuro próximo que nós vamos viver, porque eu acho que tem uma ofensiva muito grande para justamente atacar aquele pacto que foi construído na Constituição de 88. Eu estou muito impressionado com o conjunto da obra, das propostas desse presidente interino Michel Temer. Então, senadora Gleisi, a minha preocupação é essa. Então, aí tem uma análise otimista, só que a gente vê justamente nesse momento uma ofensiva para atacar o estado do bem-estar social que foi criado na Constituição Cidadã. Eu falo num ponto aqui que é central, eu tenho insistido tanto nisso, com o risco de ficar monotemático. Essa PEC que limita os gastos de acordo com a inflação é um tiro frontal na Constituição, porque os direitos sociais, o capítulo 2 da Constituição, falam fundamentalmente de educação e saúde como direitos universais do cidadão. Construímos a lógica do SUS, e o que eles estão fazendo aí altera radicalmente isso, porque na Constituição ficou garantido a vinculação constitucional de recursos. Os municípios brasileiros, toda a prefeitura tem que investir 15% em saúde, 25% em educação. Os governos do Estado têm que investir 12% em saúde, 25% em educação. No governo federal, 18% tem que ser investido em educação e tem uma parte, 10% da receita líquida em saúde. Isso tudo nessa PEC que limita os gastos. A PEC que limita os gastos, é importante a gente explicar para as pessoas, acaba com essas vinculações. Porque, na verdade, essas vinculações estão ligadas à receita, ou seja, vinculadas ao crescimento econômico. Quando você coloca o limite da inflação, senadora Ana Amélia, quando o país cresce, a arrecadação é muito superior à inflação. Foi isso que aconteceu nesse último período. Eu cito dados aqui, no começo do governo do presidente Lula, nós tínhamos em educação apenas investimento de 18 bilhões. Saltou no ano passado para 103 bilhões. Na área de saúde, nós tínhamos 40 bilhões de investimentos em 2003. Saltou para 102 bilhões. Congelar pela inflação é um crime. E botar na Constituição, país no mundo algum tem limite de gastos primários na Constituição. Não existe país nenhum no mundo disso. O mais grave é que nós vamos ter crescimento populacional. Alguém aqui acha que a saúde pública brasileira é boa? A gente sabe que houve avanços, mas não é boa. A dificuldade das pessoas na ponta, as longas filas para fazer a operação, não são todos os municípios que têm postos de saúde funcionando nos seus bairros. Então, nós tínhamos um desafio grande, que era ter mais investimentos nessas áreas para ir melhorando as condições de vida do nosso povo, do povo trabalhador, do povo mais pobre. Porque quem precisa de saúde pública é o povo mais pobre. Quem precisa de educação pública é o povo mais pobre, são os trabalhadores, é uma classe média que enfrenta dificuldades. Pois bem, o ataque, senadora Gleisi, é muito grande. É muito grande. Eu disse, e tenho repetido esses números, se esse projeto existisse há 10 anos atrás, em vez de 103 bi na educação, o orçamento hoje seria 31 bi. Olha o tamanho do impacto. Nós não teríamos multiplicado as universidades federais pelo país afora. Nós não teríamos construído a maior rede de escolas técnicas. O governo Lula e Dilma se construiu mais escola técnica em toda a história. Nós não teríamos feito o ProUni, o FIES, Ciências Sem Fronteiras. Então, a minha preocupação é que nesse próximo período vai haver uma regressão muito grande aí. O salário mínimo, que hoje é de 880, se existisse essa proposta, seria 500. Os benefícios previdenciários, que hoje tem um rendimento médio de 1.600, seria 1.100. Então, eles querem fazer um aperto muito grande em cima do povo trabalhador, dos aposentados. A questão dos aposentados me preocupa. Tem um estudo do IPEA que fala da criação desse grande mercado de consumo de massas, que aconteceu centralmente no segundo governo do presidente Lula. Em todo o governo, mas teve uma força maior no segundo governo do presidente Lula. E esse estudo do IPEA mostra o seguinte: quais foram os principais elementos naquela mobilidade social, naquela ascensão social e na constituição daquele grande mercado de consumo de massas. E eles elencavam 4 questões. Primeiro, a política de valorização do salário mínimo,
que o presidente Lula teve coragem de fazer, porque antigamente, não sei se a senhora lembra, no governo Fernando Henrique Cardoso, diziam o seguinte: aumentar o salário mínimo é inflacionário. E não se aumentava o salário mínimo no país, dizendo que era inflacionário. E no governo do presidente Lula, nós aumentamos o salário mínimo de 70% acima da inflação. Então, a primeira causa da criação desse grande mercado de consumo de massas, política de valorização do salário mínimo. Segundo, crédito. Terceiro, empregos, formalização de empregos. Nós criamos 24 milhões de empregos. Agora, mais importante que todas essas questões foi o impacto do salário mínimo na Previdência. 70% dos aposentados brasileiros recebem um salário mínimo. E esse estudo do IPEA dizia o seguinte: foi justamente esse recurso que caíram nas mãos dos aposentados, de uma senhora que é aposentada, que tem que pagar a escola para o neto, tem que comprar remédio, que possibilitou aquela expansão do consumo naquele momento. Agora eles fazem o contrário. Eles querem justamente apertar isso aí. A proposta deles fica parecendo que é exagero nosso, quem está nos assistindo em casa, mas não é. A proposta deles é o seguinte: acabar com a vinculação do salário mínimo ao benefício previdenciário, ao BPC. BPC, nós estamos falando de famílias muito pobres, de idosos e pessoas com deficiência. Na lógica deles, podem receber, sim, menos que o salário mínimo. E o pior é que cada ano vai piorar a situação. Então, eu estou falando tudo isso, senadora, para falar dessa minha preocupação, porque eu acho que o motivo desse golpe que está acontecendo aqui no país é justamente esse: retirar direito de trabalhadores, rasgar o pacto construído na nossa Constituição Cidadã de 1988, rasgar esses princípios do Estado do bem-estar social. E vale dizer que a grande conquista que tivemos foi esse sistema de seguridade social, que eles não reconhecem, porque seguridade social, nós estamos falando em previdência, saúde, tem seguro-desemprego e assistência social. E não é só os recursos recolhidos pela Previdência que contam nessa conta. Tem contribuição social sobre lucros líquidos, tem COFINS. Eles tiram isso da conta para dizer que a Previdência é deficitária. O nosso sistema de seguridade social não é deficitário, mas eles constroem tudo isso porque eles estão construindo um programa agora que passa fundamentalmente para jogar a conta desse ajuste nos mais pobres. Eu não vejo uma palavra sequer, senadora Gleice, sobre tributação dos mais ricos. Nada para o andar de cima. Eles falam em limitar gasto de educação, saúde e da Previdência, mas nada em limitar gastos sobre juros. Nós pagamos 500 bilhões por ano. Então, senador, eu não estou, infelizmente, tão otimista assim. Eu acho que o povo brasileiro vai se levantar para defender essas conquistas, mas eles querem rasgar todos esses avanços numa velocidade incrível. Por isso que eu digo que a natureza desse golpe sempre foi para impor um programa que eles não poderiam aplicar pela via eleitoral. Ninguém seria eleito com um programa como esse, apresentado por esse governo interino Michel. Ninguém seria eleito, dizendo que ia aumentar a idade mínima para 70 anos, que ia fazer uma reforma trabalhista, colocando a terceirização no centro, porque a senhora sabe, um trabalhador terceirizado, na mesma área de outro que não é terceirizado hoje, recebe 23% a menos de salário. A rotatividade da mão de obra do setor terceirizado é 43% superior. São demitidos com muito mais facilidades. Eles querem colocar a terceirização e colocar o negociado na frente do legislado, que, na verdade, é rasgar a CLT do Getúlio Vargas. O vice-presidente da Fiesc, Benjamin Steinbuch, deu uma entrevista que surpreendeu a todos, falando, inclusive, da redução do tempo de almoço para 15 minutos. Então, se você passa por cima do legislado, você abre possibilidade, principalmente quando você não tem um sindicato forte e organizado, para que direitos que estão garantidos na CLT sejam atropelados. Então, desculpa fazer esse aparte longo, mas esse aparte é porque eu não consigo... Eu chamo a atenção do povo brasileiro. Eu acho que nós vamos ter uma missão aqui no Parlamento, que é lutar aqui, resistir aqui, mas articular a nossa participação também nas lutas de rua, nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais, porque se esse povo não se levantar,
essa visão otimista desses dois autores aí não se sustenta no próximo período. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência e dizer que, em relação ao déficit, eu vou fazer um pronunciamento também sobre isso aqui, que eles anunciaram. Na verdade, eu fico impressionado, eu estou aqui com os jornais todos, vendo a repercussão desse anúncio da meta fiscal para 2017. E eu fico impressionado com a blindagem disso aqui. Porque se fosse anunciado uma meta dessa pela presidenta Dilma, o mundo estava a cair. O mundo estava a cair. Primeiro, vale dizer, para esse ano de 2016, nos 4 primeiros meses desse ano, senadora Gleice, o déficit que a presidenta Dilma fez nos 4 primeiros meses do ano foram 5 bi. Eles tiraram a presidenta Dilma com esse discurso de irresponsabilidade fiscal, no ano que ela fez o maior ajuste da história desse país, que foi 2015. Aí, veja bem, ela faz um déficit de 5 bi em 4 meses. Eles entram e botam 165 bi em 8 meses. Aí botaram 170 bi esse ano. Aí construíram uma tese. Ah, não, tem uma polêmica aqui entre a área política, comandada pelo Ministério do Planejamento, sob influência de Romero Jucá, e o Ministério da Fazenda, com Henrique Meirelles. Aí sai a polêmica de 2017, diz, ah, não, 139 bi a meta. Vitória da equipe econômica do Meirelles. Todos os jornais, eu não vi uma contestação. Aí, quando você vai ver o número, na verdade, não é 139 bi, é 194 bi. Eles não cortaram, eles ampliaram as despesas em relação a 2016. Os 139 é porque eles falam de 5 bi, que vão ser arrecadados, a gente não sabe de que forma, mas estão falando de previsão de arrecadação, novo imposto, concessões, privatização. Mas, em relação à despesa, o que houve foi um aumento de 170 bi para 194 bi. Agora, é um silêncio impressionante. Aquela negociação com os governadores, eu não estou questionando o mérito, porque eu sei que os estados estão em dificuldade, precisam de renegociação. Mas, se aquilo fosse feito pela Dilma, o mundo caía. O aumento do Bolsa Família, aliás, que ela propôs e todo mundo criticou. Claro, o aumento do Bolsa Família também. Que é justo, mas foi feito de forma oportunista. Justíssimo. Então, eu estou falando isso aqui porque o desafio nosso aqui é pregar, eu estou sentindo que é pregar no deserto. Eu nunca vi uma blindagem tão grande da imprensa e da mídia. E nessa questão fiscal, senhores todos aqui desses jornais, as áreas econômicas, era um discurso fiscalista, violentíssimo. É um silêncio. Estão fazendo de conta, eles sabem ler o que nós sabemos ler também. Então, não me venham dizer que o Meirelles ganhou essa disputa com a área econômica, não. Olha, o PMDBzinho garantiu seus gastos. Não mexeram em um centavo, ampliaram mais. Então, essa denúncia tem que ser feita no dia de hoje. Eu espero, eu quero saber, vamos cobrar desses jornalistas da área econômica, desses articulistas que sempre escrevem, que se posicionem sobre isso. Tenham coerência, pelo menos, né? Que tenham coerência e que não tentem tapar a realidade. A maior falsidade, eu não sei se é ignorância de quem cobriu, é tentar apontar uma vitória da área econômica como se um discurso fiscalista fosse vencedor. Ora, tenha paciência, não nos tratem como bobos, entendeu? Então, pelo menos isso nós vamos cobrar. Vamos cobrar hoje, vamos cobrar segunda-feira, vamos cobrar terça-feira, para que eles falem a verdade, que estão escondendo a verdade. Mas esse novo grande pacto para tentar salvar um governo que é frágil por essência. E eu concluo, até pedindo a opinião de Vossa Excelência, como a gente está aqui, senadora Ana Amélia, nessa sexta-feira, poucos senadores, o tempo que Vossa Excelência também falasse, quando eu falo esse governo é muito frágil. Essa situação do Eduardo Cunha, lá na Câmara dos Deputados, não sei se a senhora viu o choro completamente falso, fingido, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas a preocupação aqui em Brasília é muito grande. A gente vai lá na Câmara, a gente conversa com interlocutores que têm entrada no governo, o temor em Temer e sua equipe é total. Porque qual é a preocupação? Eduardo Cunha não renunciaria se não tivesse feito um acordão para tentar salvar o mandato dele. Não por acaso,
Eduardo Cunha foi no encontro secreto da casa do Temer. O encontro não era para vazar, mas, na verdade, vazou. Um jornalista divulgou. Eduardo Cunha negou. O Temer teve que admitir. Depois, o encontro do Temer com o senador Aécio Neves, para tratar do mesmo tema. Qual é a preocupação deles? É que Eduardo Cunha seja cassado. Porque se Eduardo Cunha for cassado, acabou o governo Michel Temer. Não segura um dia. Todo mundo aqui sabe da relação de Michel Temer com Eduardo Cunha. Na verdade, Eduardo Cunha manda em Michel Temer. E ele já disse, tem uma chantagem, todo mundo sabe. Esse presidente Michel Temer está sendo chantageado. Porque Eduardo Cunha disse o seguinte: se prenderem minha mulher, se prenderem minha filha, acabou. E eles estão tendo que fazer um exercício agora, vai ter disputa de presidência da Câmara, mas nesse bolo eu garanto uma coisa: Michel Temer vai ter que sujar as mãos para defender o mandato do Eduardo Cunha. É uma votação que é aberta, não é fácil. O deputado, na hora, vai olhar para a sua base, mas eles estão tentando fazer de tudo para salvar o Eduardo Cunha. E quando eu falo que a discussão do impeachment ainda não acabou, nós temos confiança de que é possível reverter aqui, temos conversado com os senadores, mas o quadro político é tão instável, surge cada dia novas delações, e eu acho, sinceramente, que o governo Michel Temer está em risco com essa movimentação que está acontecendo na Câmara, né, com a situação do Eduardo Cunha. Então, eu queria que Vossa Excelência também comentasse sobre isso, porque não me venham dizer agora, o Brasil está em festa porque Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara. Não. A gente sabe que o que está por trás disso é a tentativa de salvar o seu mandato. E nós vamos fazer mobilizações sociais, sim. Cobrar de cada parlamentar, de cada partido. Porque, na verdade, eu vejo muito discurso aqui do PSDB e do DEM, mas eles estão com aliança com Eduardo Cunha desde o começo. Desde aquele momento que Eduardo Cunha entrou com aquele pedido do impeachment. Na verdade, ele entrou por vingança, e está muito certo Zé Eduardo Cardoso e a defesa da Presidente da República, que fala do desvio de finalidade desde o início desse processo do impeachment. Mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Só fiz essa parte longa porque só estamos nós três aqui, eu, a senhora e a senadora Ana Amélia. Daqui a pouco falarei também, espero que Vossa Excelência faça uma parte, porque é o momento da gente... Sexta-feira acaba funcionando muito como isso, o momento da gente ter mais tempo de fazer um diálogo, de fazer um debate, de discutir o que houve na semana, de se preparar para os embates na próxima semana. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pelo importante pronunciamento e encerro trazendo essa minha indignação da cobertura da imprensa nesse aspecto da divulgação da meta fiscal 2017. Muito obrigado. Agradeço, senador Lindbergh, sua parte. Também acho importante a gente fazer esse debate. Afinal, esse é o tema mais importante do país hoje, a questão da nossa economia. E, de fato, é muito triste mesmo ver o posicionamento do governo tentando justificar um déficit de 139 bilhões como uma vitória da equipe econômica. E aí eu queria voltar um pouco em que Vossa Excelência falou, que foi sobre a saída dos britânicos da União Europeia. No dia que isso aconteceu, dia seguinte, o Ministério da Fazenda divulgou uma nota na qual afirmava que o Brasil estava preparado para atravessar com segurança períodos de instabilidade externa e que tinha solidez e segurança porque o país tem fundamentos robustos. A nota mencionava que o país tem um volume expressivo de reservas internacionais e diz que o ingresso de investimento direto estrangeiro tem sido suficiente para financiar as transações correntes. Essa é uma nota do Ministério da Fazenda, do presidente interino Michel Temer, de um governo formado pelo PMDB, PSDB, democratas, que criticou o tempo inteiro a política econômica do presidente Lula, da presidenta Dilma, e que diz que nós não tínhamos base nas macroeconômicos. Então, eu fiz questão de ler isso, porque acho também muito relevante um comentário que a senadora Cátia Abreu fez. Aliás, quero fazer aqui, quero parabenizar aqui a senadora Cátia Abreu, que tem trazido importantes contribuições para o nosso debate, para o debate do país, porque a senadora Cátia Abreu foi precisa, logo que saiu a nota do Ministério da Fazenda. Ela falou o seguinte: eu só acho que não são fundamentos sólidos de menos de 2 meses, não é?
Claro que não. Ou seja, nós vamos achar que esses fundamentos sólidos, reconhecidos pelo ministro Meirelles, reconhecido pelo governo interino do Michel Temer, que é formado pelo PSDB e pelo Democratas, que sempre criticaram a nossa política econômica, foram construídos em 2 meses. É óbvio que não. São pressupostos que foram construídos nos últimos anos, com a ajuda de muitos governos, mas não tenho dúvidas que nos últimos 15 anos nós tivemos ações fundamentais dos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, para que a gente chegasse a esse resultado. Então, eu queria deixar isso claro. E deixar claro também que a saída dos britânicos da União Europeia não se deu por uma crítica grande à integração do mercado europeu. Foi uma crítica ao governo britânico. Por quê? Porque eles fizeram um ajuste fiscal imenso lá, uma política de austeridade fiscal, retiraram direitos previdenciários, retiraram direitos trabalhistas, cortaram programas sociais. A população começou a entender isso como se fosse um problema da integração e mais de quem estava migrando para a União Europeia e principalmente para a Grã-Bretanha. Por isso, fizeram um protesto ao governo local, achando que saindo da comunidade europeia, do mercado comum europeu, poderiam salvaguardar os seus direitos. Felizmente, é isso que acontece quando os governos erram, e erram em políticas de desenvolvimento social e também de desenvolvimento econômico. Então, queria integrar o que Vossa Excelência falou, senador Lindbergh, ao meu discurso, dizer que nos preocupa muito, e só para encerrar, que sei que a senadora Ana Amélia quer usar a palavra, só para encerrar, dizer que o otimismo dos autores do livro aqui se deram, com certeza, antes desse governo interino assumir. Eles não tinham conhecimento, o livro já foi lançado, o debate foi essa semana, com certeza isso é coisa de 5, 6, 7 meses atrás. Por quê? Porque levavam em consideração a política econômica desenvolvida até agora e como estava sendo feita a transição da crise econômica, dizendo que o Brasil não estava entrando em colapso. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma que se essa política econômica do Ministério da Fazenda, do ministro Meirelles, junto com o presidente interino Michel Temer, continuar, nós vamos entrar em colapso econômico, porque é uma política econômica que ataca a responsabilidade fiscal e que ataca a inclusão social. Muito obrigada. Senadora Gleisi. Ah, pois não. Eu até pedi ao senador Lindbergh, estou disfônica, mas não podia deixar de fazer um comentário a essa sua análise aqui, ampla, focada numa obra de grande valia, porque enxerga o Brasil não no curto prazo, mas numa avaliação de 50 anos, 5 décadas, não são 5 meses, não são 5 anos. Então, foi muito importante. Também apreciei, senadora Gleisi, a parte do senador Lindbergh Farias, ao mencionar o seguro, melhor dizendo, a aposentadoria dada aos trabalhadores rurais. Essa conquista foi da Constituição de 88, em que o seu partido não assinou a Constituição de 88. Não fez parte, não quis assinar a Carta Cidadã. Assinou a senadora Ana Amélia. Mas a lembrança que temos de uma força que havia, do famoso Centrão na Constituinte, que havia massacrado a Carta Cidadã. Então, eu quero repor aquilo de 88 para lembrar que foi uma conquista social, a aposentadoria para os trabalhadores rurais. E eu que sou de um estado de grande produção agrícola, agricultura familiar muito forte, uma organização cooperativista muito forte, então eu sei o peso que isso representou, mais ainda no Nordeste ou no seu estado do Paraná. Então, eu aqui não estou preocupada com o governo Temer, eu estou preocupada com o Brasil. Essa é a minha única preocupação que eu tenho aqui no exercício do mandato. E esses números que Vossa Excelência trouxe de uma obra que precisa ser, sim, apreciada aqui, a própria Comissão de Assuntos Econômicos, que Vossa Excelência preside, pode convidar e fazer uma sessão, uma audiência aqui especial no Senado para fazer esse debate, trazendo outros economistas que estão hoje comentando, falando, e de grande valia, para ter um contraponto e um contraditório. Não podemos ter um pensamento único. Queria dizer também, senadora Gleisi, a notícia de hoje, lamentavelmente, eu sou uma pessoa otimista, eu quero o Brasil crescendo sempre, independente de quem esteja no poder, se o seu partido, o meu partido, o partido que for. Mas eu queria dizer que a OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, hoje informa que o Brasil
terá o pior desempenho na criação de empregos comparado a 43 países da OCDE. Esse relatório também faz uma previsão de um saldo negativo de 1,6%. E esse dado praticamente revela com muita clareza que os trabalhadores desempregados estão pagando a conta de um desarranjo, de um desajuste na economia muito grave. Quase 12 milhões de desempregados no Brasil hoje não pode ser ignorado sob pena de nós termos aqui uma cobrança da sociedade por não estarmos entendendo o que aconteceu no país. Mas queria também, no aparte feito pelo senador Lindbergh, eu penso que na democracia, os movimentos sociais, os sindicatos, a sociedade, tem o direito, sim, e deve se manifestar falando. O que não pode, não é aceitável a mentira, a calúnia, como forma de terrorismo, como foi feito aqui na rodoviária de Brasília, de um folheto de autoria da CUT dizendo que iam acabar com cláusulas pétreas da Constituição. Cláusulas pétreas, 13º salário, férias e uma série de benefícios para os trabalhadores. Quer dizer, imaginar que isto vai ser extinto pelo governo de plantão, sinceramente, não considero. Da mesma forma, na saúde, o terrorismo que está sendo feito com um grau de irresponsabilidade, o senhor pode dizer, todos podem dizer, vão reduzir benefícios na área, essa reforma da Previdência pode prejudicar, pode ser dito. Eu vou aqui também estar trabalhando para que não haja uma lesão ao direito adquirido dos trabalhadores. Agora, dizer que vai acabar com o SUS, que vai acabar com o SAMU, que vai acabar com a farmácia popular, distribuir folhetos, não é uma atitude responsável, porque traz um terrorismo e uma mentira para as pessoas menos informadas. O debate político tem que ser nesse nível que foi colocado aqui pela senadora Gleisi, pela parte de Vossa Excelência. Agora, não é admissível, do ponto de vista do respeito à verdade, que se faça e se cometa este crime de fazer esse terrorismo, assustando os trabalhadores, como fizeram neste folheto. Eu pedi até à Polícia Federal, como o ministro Lewandowski pediu para saber quem eram os autores daquela figura, daquele boneco que foi feito, que era a imagem dele, da mesma forma, ver a autoria desses folhetos que são apócrifos, alguns têm a assinatura dos sindicatos das categorias e que tem que responder criminalmente por esta calúnia, por esta mentira, que apenas causa nos trabalhadores mais insegurança, mais medo de uma mentira que é costume de ser feito em determinados momentos da vida nacional, especialmente em campanhas. Eu penso que o debate, eu entendo que deva ser nesse nível que houve aqui, mas não é aceitável absolutamente essa forma de fazer política e de atemorizar e movimentar as pessoas, porque vai acabar com o 13º salário ou as férias dos trabalhadores. Eu estou disfônica e não podia faltar a esse debate tão importante que está sendo estabelecido aqui no Senado Federal nesta sexta-feira. Cumprimento a senadora Gleisi Hoffmann. Muito obrigado. Obrigada, senadora Amélia. Agradeço seu aparte, Vossa Excelência, sempre tão presente, debate todos os temas, acho importante colocar. E como Vossa Excelência sabe, nós também fomos muito vítimas desse terrorismo de notícias apócrifas. Lembro que nas campanhas da presidenta Dilma disseram que nós íamos cortar também o Bolsa Família, que nós íamos cortar direitos dos trabalhadores, disseram que nós estávamos aumentando muito o auxílio reclusão, que nós dávamos dinheiro para preso, para vagabundo, para gente que cometia crime. Diziam que a presidenta Dilma era a favor do aborto, que ia fazer o aborto. Eu sei o que significa isso. Realmente, eu acho que esse tipo de informação e contra-informação é um desserviço para todos. Não é bom. Agora, uma preocupação que eu tenho em relação à questão dos direitos, e aí essa questão do 13º salário não é algo tão errado, é porque quando e se nós votarmos aqui o negociado sobre o legislado, todos os direitos trabalhistas entram nessa discussão. Todos. Isso é cláusula pétrea, senador.
senadora, isso não pode negociar 13º nem férias. Todos entram... Desculpa, senadora, é cláusula pétrea. Todos entram em negociação, inclusive redução dos valores. É cláusula pétrea o salário e vão entrar em redução de valores. É isso que nós estamos discutindo. É isso que está sendo discutido, senadora Ana Amélia. Se o negociado for sobre o legislado, nós vamos ter, sim, possibilidade de fazer um desmonte grande. Porque aí, em época de crise, qual é a cabeça de quem emprega? Não, é melhor ter emprego e ganhar menos, é melhor ter emprego e ter menos direitos, é melhor ter emprego. O que o senador Lindbergh falou de um empresário que disse que nós tínhamos que relativizar os horários de trabalho é muito sério. Ele disse textualmente, disse, olha, um trabalhador pode almoçar em 15 minutos, meia hora. Aliás, nos Estados Unidos a gente vê isso. Ele come sanduíche com uma mão e trabalha com a outra. Quer dizer, qual trabalhador faz isso? Do mercado financeiro, da Bolsa de Valores? Aonde que nós vamos chegar com essa negociação? Então, eu acho que tem coisas que são muito sérias e se a gente começar a abrir, nós vamos relativizar. Os americanos relativizaram todos os seus direitos trabalhistas. Lá tudo é negociado, tudo é negociado. E nós temos uma sociedade desenvolvida sob todos os pontos de vista? Claro que não. A saúde americana, por exemplo, é um horror. A classe pobre americana, a classe média americana sofre muito. Hoje nós temos uma política de saúde, uma política trabalhista muito melhor. E eu acho que é assim que tem que ser, porque não é possível uma diferença de renda tão grande como nós temos no país. Então, eu acho que a preocupação é essa. Eu também não gosto quando se ataca com mentiras, mas quando a gente coloca que é possível negociar direitos e a gente pode ter uma proposta de emenda constitucional para relativizar isso, a gente coloca tudo em jogo. Por isso que a gente está muito firme no sentido, de defender que não se aprove aqui o negociado sobre o legislado. Vossa Excelência, pois não, concedo. No som? Pode falar. Senadora Gleisi Hoff, senadora Ana Amélia, que eu tenho o maior respeito pela senadora Ana Amélia, a gente tem posições diferentes às vezes aqui, mas a gente tem sempre que dizer que é uma senadora atuante, que faz o debate de altíssimo nível. Com certeza. Eu quero... E gosta do debate. Nós também gostamos do debate. Na verdade, os direitos sociais não são cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas estão aqui, olha, no artigo 60, parágrafo 4º, são os direitos e garantias individuais. Os direitos sociais estão aqui, é o 2º capítulo da Constituição, o artigo 6º. Eu concordo com Vossa Excelência, se alguém fala... Quando a gente está fazendo esse discurso aqui, senadora Ana Amélia, parece que tem alguém um objetivo de aterrorizar, mas, na verdade, não é. O conjunto de propostas apresentadas por esse governo do presidente interino Michel Temer são de impressionar. Você veja, quando a senadora Gleisi falava da CLT, colocar o negociado na frente do legislado abre caminho para tudo. Porque quando o sindicato é forte, não, você faz uma boa negociação. Mas a maior parte das categorias brasileiras não tem sindicatos organizados. A terceirização vai significar redução de salário. Mas não é só isso. E eu tenho certeza que vários desses temas, Vossa Excelência vai votar com a gente, que Vossa Excelência já disse aqui, retirar direito de trabalhadores, conquistas garantidas. Mas você veja, na reforma da Previdência, eles estão falando uma coisa que eu considero uma maldade. Isso aqui não é terrorismo. É acabar com a vinculação do salário mínimo com o benefício previdenciário. Nós estamos, sim, senadora Ana Amélia, falando, por exemplo, de BPC. BPC são os muito pobres, idosos e deficientes, que vão ganhar agora menos que um salário mínimo. Quando a gente fala que vai cortar recursos de educação e de saúde, não é exagero. Eu estou trazendo aqui cálculos mostrando que se existisse há 10 anos atrás, nós não teríamos nem metade dos investimentos nessa área de saúde e educação. Então, eu concordo e a gente tem que lutar sempre para que a verdade esteja presente nesses debates. Aqui eu sempre quero fazer esses debates trazendo números, trazendo planilhas, trazendo fatos, porque a gente não pode ficar falando mentiras, mas o fato é o seguinte, é que do jeito que Vossa Excelência falou, parece que o que nós estamos falando aqui é para aterrorizar o outro lado. Não é. É uma ofensiva, senadora Ana Amélia, muito grande. Eu diria o seguinte, nunca vista contra os trabalhadores brasileiros. Nós estamos rasgando o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. Mas o senhor acha que 12 milhões de desempregados não é um massacre aos trabalhadores, senador Lindbergh? O senhor não acha isso grave? Claro. 12 milhões de pessoas sem trabalho? Senadora Ana Amélia, você sabe quantos nós pegamos no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso? 18 milhões de desempregados.
governo Fernando Henrique Cardoso naquele momento. E reduzimos a taxa de desemprego, sabe para quanto? No último ano do primeiro mandato da Dilma? Para 4,3%. Agora, nós sabemos que nós vivemos uma recessão econômica do tamanho do mundo. Agora, a senhora também há de convir. Que tem responsabilidade do governo da Dilma? Tem. Eu critiquei muito aqui o ajuste fiscal do Levi, mas não é só dela. O Brasil parou num impasse político violentíssimo. Desde que acabou a eleição, a gente viu aqui, assumiu Eduardo Cunha a presidência da Câmara. Não votava nada, era pauta-bomba todo dia. Era o PSDB do senador Aécio aqui, que não deixava andar as coisas, pedindo nova eleição, impeachment. Não dá para dizer que a crise política não interferiu na crise econômica. E aqui todos somos responsáveis. Situação e oposição da época. Nós criamos um impasse político de tal forma no país. Não deixamos a presidente Dilma governar. Então, falar nesse desemprego só como responsabilidade da presidenta Dilma é um erro. Eu estou preocupada também, senador. Já eu saí da presidência porque não é uma crítica a Vossa Excelência, claro, absolutamente. Eu saí daí para poder fazer uma parte a senadora, porque acho que a presidência tem uma certa liturgia, a mesa do Senado. Então, não é uma crítica, mas é a minha atitude. Eu penso que eu poderia avançar sobre as coisas que aconteceram para os trabalhadores da Petrobras, para os trabalhadores dos Correios, para os trabalhadores do Banco do Brasil, da Caixa Federal, em relação aos seus fundos de pensão. Poderia falar também da corrupção na Petrobras, do desmonte da maior empresa estatal brasileira. Esse é um legado que nós estamos pagando, um preço extraordinário. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá temos um polo naval, que foi um sonho acalentado, foi um dos projetos mais importantes que foi feito pela presidente afastada Dilma Rousseff. O projeto do Polo Naval de Rio Grande deixou milhares de desempregados. Hoje estão lá fazendo movimentação, indo a todos os lugares para tentar que retomem as atividades da construção das plataformas marítimas. Um projeto importante do ex-presidente Lula de trazer para o Brasil a construção dessas plataformas em vez de importar. Tudo isso foi destruído, senador. É preciso que a gente veja também o outro lado dessa moeda do que o país está pagando hoje. Eu fico muito triste como cidadã. Não me agrada nada, não me agrada uma prisão de uma autoridade, não me agrada nada do cenário que está acontecendo, porque eu penso que nós teremos que fazer. Por isso aqui, vou sim trabalhar pela aprovação das 10 medidas anticorrupção, trabalharei aqui para não haver nenhuma lesão dessa lei do abuso da autoridade, porque isso pode fazer. E o que aconteceu, que nós arquivamos há 3 anos, a PEC 37, que tinha limitações às autoridades, da mesma forma ajudei a votar contra aquilo que foi, enfim, arquivado. Então, nós vamos ter, a partir de agora, desafios muito grandes com essas 2 leis que serão um questionamento muito duro para a nossa Casa Legislativa e não podemos tergiversar sobre isso. As 10 medidas contra a corrupção e também a questão do abuso da autoridade, que é uma lei muito perigosa. Eu agradeço a Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia, só para encerrar, eu entendo a crítica que Vossa Excelência fez à mesa, mas nós estamos na sexta-feira aqui, debate aberto. Tudo bem. Eu sei que não é para inibir um pouco o debate. É preciso que fale sobre as 10 medidas anticorrupção que foram enviadas pela presidente Dilma, que o presidente interino Michel Temer mandou retirar a urgência. Um escândalo feito aqui agora. Quanto à indústria naval, Vossa Excelência há de me dar razão. Vossa Excelência lembra o que era a indústria naval antes do governo do presidente Lula? Nós comprávamos plataformas, navios, tudo no exterior. Foi uma decisão de nós investirmos nesse setor. Quanto à questão da corrupção... Parado. O seu Estado está parado. Eu sei, nós sabemos da crise que tem agora. Tá. Mas quanto à questão da corrupção, Vossa Excelência lembra no começo aqui, que era o discurso PT organização criminosa. O PT fraudou a Petrobras. A senhora notou que pararam de falar isso? Sabe por quê? Mas estão todos os partidos metidos nisso, agora senador. Sim, não, porque antes era o PT Mas só. é o conjunto Agora, o Sérgio Heró disse o seguinte: o maior escândalo de corrupção da história do país antigamente era o Barusco.
Agora foi a compra de uma refinaria na Argentina pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Falou do filho do Fernando Henrique Cardoso. Tem que pagar por isso, senador. Claro, sim, a régua é a mesma para mim, do Lula, do Fernando Henrique, de quem foi. Mas não era esse o debate aqui. Mas a minha é. Quando Paulo Francis falava da corrupção da Petrobras lá... Morreu injustamente. Morreu falando isso. Morreu injustiçado. Em relação aos salários, senadora Amélia, não é o caso de Vossa Excelência. Mas eu achei muito interessante, no governo da presidenta Dilma, quando vinha discutir salário de servidor público aqui, defendiam todo tipo de reajuste. Essa semana teve a votação do reajuste de servidores públicos, lá na Comissão de Constituição e Justiça, um acordo organizado desde o governo da presidenta Dilma para os próximos 3 anos. Eu achei interessante. Foi ver muitos senadores que, quando eram da oposição, defendiam o aumento. Às vezes, o aumento do judiciário que defenderam aqui era 70%, um aumento de 70%. Agora, vê o senador Ronaldo Caiado e o PSDB votando contra o reajuste. Eu me lembro na época de Fernando Henrique Cardoso. Foram 8 anos de reajuste zero dos servidores públicos. Eu fui relatora... Estou muito impressionado como muda o discurso. Fui relatora do reajuste dos militares, que é uma defasagem... Eu tenho que fazer justiça a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. E eu tenho uma certeza aqui. Vossa Excelência sempre faz os seus discursos críticos, mas diz sempre o seguinte, olha, direitos garantidos dos trabalhadores, eu voto contra. Eu tenho certeza que estou falando aqui... Estaremos juntos. Que Vossa Excelência, nesse caso, estaremos juntos estará aqui. Junto com a gente. Eu peço desculpa pelo aparto, mas hoje, como é sexta-feira, claro, sempre o senador Cristóvão Buarque vem aqui também, e às vezes a gente fica aqui quase num bate-papo, discutindo temas que a gente não tem na segunda, terça, quarta, quinta-feira, oportunidade. E eu ficaria aqui toda manhã, não fosse o meu estado de muito disfônica. Eu agradeço e chamo a atenção para passar a senadora Gleice desse ponto que a senhora levantou. As 10 medidas anticorrupção. Volto a dizer que esse governo do presidente interino tirou a urgência. Eu acho que esse é um ponto central que nós temos que fazer uma aliança suprapartidária para que ele seja votado aqui. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Devolvo para a senadora Gleice. Obrigada. Esse debate é sempre instigador e acho que a senadora Ana Amélia tem suas posições, também tem coerência com o que defende aqui e a gente tem que reconhecer isso. E o que nós pedimos aqui é só que se tenha coerência. Coerência de quem faz as análises da economia, seja na imprensa, na mídia, coerência dos partidos aqui que até então estavam com uma crítica muito contundente à economia, à política econômica da presidenta Dilma, do presidente Lula, e que diziam que nós não tínhamos pressupostos sólidos dos indicadores macroeconômicos. E, na realidade, nós estamos vendo agora que é um reconhecimento, inclusive, desse governo interino, de que nós temos esses pressupostos sólidos e que o Brasil tem condições de enfrentar a crise. Portanto, não estamos num colapso, temos uma crise. A questão do desemprego nos preocupa? Claro que nos preocupa. Tanto que as primeiras medidas que nós tivemos do governo do presidente Lula e também da presidenta Dilma foi exatamente para assegurar o emprego. Do presidente Lula investindo, do presidente Lula colocando o Brasil numa rota de desenvolvimento diferenciado e da presidenta Dilma, inclusive, aumentando o crédito, desonerando folha. Mas nós também estamos num mundo globalizado e sofremos com a crise internacional. É bom lembrar aqui que países como a Espanha, a Itália, a Irlanda tiveram níveis de desemprego de 20%. Não foi pouca coisa. O Brasil está conseguindo segurar e tem um sistema de proteção social que impede que as pessoas vão para a miséria ou para a pobreza absoluta. Não é só o Bolsa Família, mas é o benefício de prestação continuada, é a Previdência com aumento real de salário mínimo. Isso tudo foi construído para que o Brasil pudesse ter melhores situações na área social e na área econômica. E, para terminar, eu queria só esclarecer a senadora Ana Amélia que o PT assinou, sim, a Constituição Federal. O PT votou contra a Constituição Federal, mas não deixou de participar. Participou de todos os debates e deu contribuições importantes. E votou contra porque achou que aquela Constituição poderia ser mais avançada. Mas, a partir do momento que o Congresso Nacional aprovou a Constituição Cidadã de 88, o PT assinou. Todos os seus deputados assinaram, reconhecendo, inclusive, os avanços que foram conquistados. Entre eles, a aposentadoria rural, que foi um debate também proporcionado pelos deputados e deputadas do PT. Agradeço o tempo, agradeço o debate e penso que nós temos que aprofundá-lo, porque isso pode colaborar muito para que a gente saia da crise e tenhamos, sim, a perspectiva otimista dos nossos autores aí do Brasil em transição. Muito obrigada.